ofertas. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, olha a palavra do Senhor diz assim, Malaquias 3:10. Veja que o irmão conheça o texto conosco. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, isso diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior bastante. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia do dízimo é a manutenção da igreja, da obra. E Deus usa a igreja para dizimar. E Deus abençoa a igreja. Eu quero convidar o irmão, a irmã, você que parou de dizimar, ore a Deus, retorne. O dízimo são sementes. A oferta, sementes. E eu quero convidar os irmãos, nesta noite, a fazer uma reflexão. Olha a igreja. O tempo todo nós temos tributos a honrar. E quando temos uma igreja unida, que tem a visão espiritual, o pastor não precisa oferecer nem propor nenhum tipo de pirotecnia, sabe, igreja? Olha, você vai ficar milionário, vai comprar empresa, vai fazer isso, vai repreender demônio com dízimo. Para com isso. A ideia do dízimo, igreja, é manutenção e crescimento da obra. E Deus vai abençoando as pessoas, porque a igreja são as pessoas, não o templo. Mas ela vai abençoando as pessoas, através das pessoas. É que a obra cresce as pessoas também. Coloca na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, e consagre ao Senhor. Por favor. Pai querido santo, em tuas mãos entregamos nesta noite, Pai, nossos dízimos e nossas ofertas, e pedimos que o Senhor receba e multiplique na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, próximo dia 13, nós teremos aqui nosso encontro de casais. E eu convido todos os casais da igreja. Você que convive, ainda que não seja casado no civil, mas convive com uma pessoa, venha. Vamos orientar e vamos fazer o seu casamento em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Por favor, Cláudio. Você, meu irmão, minha irmã, que talvez só possa chegar aqui já tarde, não tem problema. Nós começaremos a ministração por volta de 8h30, está na programação assim. Não é uma programação extensa, nós temos uma programação antes desse horário, começaremos às 19 horas com louvor, depois nós teremos uma peça teatral, teremos N atividades. Mesmo que você chegue no finalzinho, venha conhecer o trabalho. Quero parabenizar e agradecer a todos que participaram do nosso terceiro congresso de dança. Uma bênção do Senhor. Parabenizo a todos. Deus os abençoe grandiosamente, aos organizadores. E, obviamente, peço desculpas pelas falhas, porque ocorrem também. Parabenizo também a todos que participaram da nossa feijoada na palma da mão. Foi uma bênção de Deus. Deus abençoe a todos. E quero me desculpar, porque dentro da nossa programação, igreja, foi uma visão ampla, viu? E mesmo assim, igreja, ultrapassou muito as nossas expectativas. Tivemos um caldeirão inteiro que acabou azedando. E algumas pessoas, infelizmente, em cima da hora, algumas pessoas não receberam, né, sua feijoada. E eu quero pedir perdão publicamente, porque todos que participaram da igreja participaram voluntariamente, com a melhor boa vontade, e esses problemas ocorrem. Peço desculpas a todos, mas, obviamente, nisso não macula em nada a grandeza da festa. Convido a igreja para estar participando dos cultos semanais. Amanhã, nosso grupo de homens, é isso, né? Estará aqui orando, 8 da noite. Esposa, fala com teu marido. Teu lugar na igreja hoje, às 8 da noite, só amanhã, tá? Orando. Marido, vem orar pela tua vida financeira, pelos teus filhos, pela tua saúde, pelo teu trabalho, pelo teu ministério.
os homens estarão aqui. Terça-feira, culto de avivamento espiritual. Irmãos, eu falto na faculdade, terça sim, terça não, 2 terças, uma quinta, eu vou, mas estou sempre aqui. E eu convido a igreja, viu, horário? Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que às vezes tem sonhos, e às vezes são sonhos proféticos, aí depois que acontece, você fala, gente, eu sonhei com isso, e não sabe interpretar direito. Silvio, eu quero pedir perdão, depois eu falo com você, depois eu converso, tá? E às vezes uma pessoa, sempre que acontece algo, ela fala assim, gente, eu sabia que ia acontecer. Igreja, e há pessoas que não entendem o que é espiritual. Tem um grupo que muitos jovens não conhecem, do nosso meu tempo, não, já era adulto na época. Chamava-se Mamonas Assassinas. Quem é mais jovem, meu Deus, já existia um grupo, esse nome existiu. E um dia, eles iam fazer uma viagem de avião. E um deles falou assim, gente, numa filmagem, falou, gente, parece que eu vi o avião caindo, uma coisa assim, mas ninguém levou a sério o que ele falou. E o avião caiu, o avião bateu na montanha, morreram todos. Quando teve o acidente da TAM, o pastor Luiz Antônio, ele ministrando, né, lá no Rio Grande do Sul, ele falava o seguinte, gente, eu via malas com corpos de pessoas, ele fala isso numa pregação, e ele morreu no acidente da TAM. Claro que serve de Deus, tenho certeza que Deus tem propósito. O que eu quero falar para a igreja? Irmãos, presta atenção, há pessoas que têm dom de discernimento do Espírito, só que ela não sabe que tem esse dom. Ela acha o seguinte, eu não gosto dessa pessoa. Não é que você não gosta da pessoa, às vezes você não gosta de quem está na pessoa. Presta atenção nisso. O dom já foi dado para a igreja. Preciso que a igreja viva, busque dons. Eu quero convidar você, terça-feira nós vamos falar sobre esses assuntos. Vamos orar com a igreja, vai ser uma bênção. Quarta-feira, estudo bíblico. Irmãos, venha participar. Quando eu assisto um filme, uma novela, todas aquelas pessoas têm as suas religiões. Os autores, eles têm sim, igreja, os seus grupos religiosos. Quando o irmão entra numa empresa, seja ela qual for, quando o irmão vai aprendendo o estudo bíblico, você vai identificando, presta atenção, a maioria dos nossos políticos são maçons. Presta atenção nisso. A maioria dos nossos políticos são maçons. Olha um dado interessante. A maioria dos políticos americanos são maçons e parentes sanguíneos. Pegando uma linha, um dia o professor Yuri pode explorar isso no estudo. É muito interessante quando os irmãos vão observando as histórias. Hoje, igreja, nós temos no mundo, dizem aproximadamente 300 famílias dos Illuminati. São só 300, parece que é pouco, mas são seculares e tem projeto. Hoje nós temos o grupo chamado Rosa Cruz. Hoje nós temos um grupo chamado Filhos de Jó. E os irmãos, detalhe, eles são empresários, a grande maioria. E alguns evangélicos pensam que só, não estou falando você, tá? Que existe evangélico católico, desculpa falar assim, tá? Mas eu sou o termo. Evangélico católico e macumbeiro. E olha, alguém fala, isso aí não tem religião nenhuma. Claro que tem. E à medida que o irmão vai percebendo, pelos símbolos, pelos cumprimentos, mas ele tem que aprender. Quarta-feira, professor Boaz, professor Yuri, estudo maravilhoso. Nem perguntei o tema do estudo, cadê o Boaz? Mas fala para mim, Boaz, o tema do estudo? Escatologia, alfa e ômega. Escatologia, alfa e ômega. Quem sabe o que é escatologia? Exatamente, tem a ver com o seu futuro, né? Você ouviu assim? É o estudo das últimas coisas. O irmão tem que entender que a Síria não está em guerra por um acaso. Israel não é protegido pelos Estados Unidos por um acaso. Presta atenção nisso, tudo tem uma estrutura. Jerusalém, igreja, é o relógio do mundo. A Bíblia diz que quando Jerusalém for invadida, está na hora da volta do Senhor. Por isso que Inglaterra, Estados Unidos protegem Jerusalém. Talvez eu não fale, pastor, não tem nada a ver, porque você não leu Bíblia, livro de Daniel. A Bíblia cita o fortalecimento da China. E a China, como tem o maior exército do mundo, Israel tem o melhor exército do mundo. China tem o maior exército do mundo. E a Bíblia fala, o maior exército, ele vai descer pelo Oriente. Por isso que Estados Unidos e China já estão se bicando. Detalhe, em escatologia, os Estados Unidos não aparece. E é uma nação evangélica. Venha estudar. Eu sei que os professores vão se aprofundar mais. Quinta-feira, cura divina, libertação. Igreja, nós temos que crer no poder da cura.
Nós temos que crer no poder da libertação. Há pessoas que já não oram mais por cura. Você está entendendo? Não ora mais por libertação. Deixou na mão eu tenho vários psicólogos aqui, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho médicos aqui também, de respeito. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Sexta-feira, primeira e segunda, grupo de mulheres de oração. Última sexta, Black Gospel. Vem começar, vem orar conosco. Grupo de que a igreja se coloque de pé. Eu acredito, igreja, que não haja motivos para que o irmão ou a irmã não venha na igreja. Irmão, nós estamos aqui, eu acredito que, exceto a terceira sexta-feira, nós estamos aqui todo dia. Amém? Fala amém. Venha orar conosco. Amém? Só quem está hoje pela primeira vez na nossa cena, para mim, por favor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas eu conheço, seja bem-vindo, irmão. Sejam todos bem-vindos. Amém? Eu sou o pastor Djalma, essa é a igreja do Evangelho Quadrangular. Sinta-se em casa. Amém? E já peço que a igreja abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu pedi que o diácono desliga o ventilador agora para mim, que agora eu estou bem. Às vezes fica muito calor. E a palavra do Senhor, todos abrem por gentileza, eu espero, diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, para que Ele dê eterno. Em nome do vosso soberano Filho, eu te peço nessa noite, meu Deus, sabedoria, inteligência, revelação, e que a igreja seja saciada pela palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. A igreja pode sentar. Peço que os irmãos que estão lá no fundo, por favor, façam silêncio. Amém? Peço que os diáconos atentem para isso também. Igreja, eu gostaria que os irmãos anotassem cada versículo, não apenas hoje, no culto de ontem. Depois, se os irmãos quiserem no YouTube, os irmãos vão encontrar as mensagens também. Mas que o irmão não se acomode à interpretação do dia de hoje. Porque à medida que o irmão ou irmã vai lendo a palavra de Deus, você vai enchendo, alimentando o Espírito. E a palavra, igreja, ela depois começa a germinar como uma semente na nossa vida. É tremendo isso. Então, já em casa, leia não apenas esse texto, mas o contexto. Porque aqui, Deus está falando no momento que Samuel foi até a casa de Jessé. Porque Deus já havia rejeitado Saul e estava por escolher um rei. E ali, igreja, Deus orienta Samuel a escolher uma pessoa da casa de Jessé, mas não fala quem. E no momento que Samuel olhou a primeira pessoa que surgiu, os irmãos de Davi eram pessoas que aparentavam cara de rei. E Samuel teve um momento que ele falava: só pode ser esse, olha esse, é esse, é esse. E no entanto, passando todos os filhos de Jessé, Deus não escolheu nenhum. E quando ele pergunta, acabava. Jessé naquele momento fala: ainda tem um, mas esse é pastor, não é guerreiro, é fortinho, mas não tem cara de rei. Mas olha o detalhe: enquanto Davi estava no campo sem visibilidade alguma, Deus estava olhando Davi. Presta atenção nisso. Ao mesmo tempo, igreja, Deus também olhava os irmãos de Davi. Tinham aparência de guerreiros, eram guerreiros, mas quando eles encontravam um problema no qual eles não viam a saída, eles entravam em crise. Com aquele tamanhão todo, presta atenção. Eram corajosos? Eram.
Por outro lado, Davi, no campo, ele estava passando por experiências. E Deus vai permitir duas experiências. E a mensagem hoje, igreja, o tema é estratégias de Deus para provar corações. Enquanto lá no campo de batalha, aqueles homens enormes, treinados na guerra, foram para a batalha para defender Israel, a nação onde viviam, onde estavam seus filhos, esposas. E o que eles esperavam encontrar pela frente, igreja? Era mano a mano, exército com exército, porque já haviam guerreado antes. E quando eles chegam no campo de batalha, isso eu estou me referindo aos irmãos de Davi, eles já estavam preparados. Olhou o exército de lá dos filisteus e o exército de cá de Israel, Saul ali no meio. E o que eles esperavam que acontecesse? É só dar ordem, Saul, que nós vamos lá, é tapa para todo lado, você vai ver o que vai acontecer agora. Mas nós temos um Deus estrategista e nós temos um adversário astuto. De repente, no meio da fileira dos filisteus, ao invés de eles saírem em guerra, olha o que aconteceu. Sai um homem que parecia mais um monstro, e aquele homem enorme. Cada soldado de Israel, quando olhou aquele homem, olha a igreja, Saul era maior do que eles ainda. E quando aqueles homens de guerra treinados viram aquele homem sair, e aquele homem vem caminhando, e aquele homem começa a falar palavrões, ofensas. Ele diz uma palavra que fez com que o coração do exército de Israel derretesse. Ele diz: Saul, manda um para guerrear comigo. Se ele ganhar, seremos seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão meus escravos. Eu quero te fazer uma pergunta, presta atenção. Em grupo, muitas vezes, igreja, parece que estamos protegidos. Mas na batalha do nosso dia a dia, somos nós contra o nosso adversário. É um. E muitos em grupo olham um para o outro e dá a impressão que o outro está melhor, que o outro está melhor, que o outro está melhor. Mas veja bem, a batalha espiritual, igreja, é um contra um. Você tem o seu adversário, a sua luta pessoal. E naquele momento, aquele exército todo, sabe aqueles homens que estavam ali, igreja? Sabiam manusear uma espada, sabiam manusear uma lança, sabiam manusear um escudo, mas em casa, no dia a dia com o marido, falhos. Como pais, falhos. Porque no 1 a 1 é quando nós verdadeiramente aparecemos. Ali denota quem é quem. E é ali que dá a impressão que não dá para lutar. Todo mundo estava preparado, igreja, para lutar no meio da multidão, porque aí ninguém não vê ninguém. Mas quando você tem que se expor e se tornar um, aí você começa a ver quem é você e quem está em você. Vamos mudar a câmera agora e vamos num cenário diferente. Eu já preguei sobre esse assunto, igreja, do mesmo modo que eu vou repetir agora. Quem levantou Golias não foi o diabo, foi Deus, igreja. Irmão, quem levantou Golias foi Deus. O diabo não tem esse poder, igreja. E da mesma maneira, a interpretação que eu tenho, eu quero que o irmão receba pela fé, porque vai mudar a tua história e a minha. Davi está no campo, tem um leão, bem tranquilo, as pernas cruzadas, lendo a sua revista. Deus fala: leão, tem um trabalho para você. Quero falar uma coisa para você. Diante do nosso Deus, igreja, até a tristeza salta de alegria. Quando Deus dá uma ordem, tem que acontecer. E Deus, Ele manda o leão, Ele manda o urso. E aí Ele prova o coração de Davi. Olha o seguinte:
Davi, igreja, estava livre para correr do leão, estava livre para correr do urso. E quando Davi vê que o urso vai pegar a ovelha, já pregamos sobre isso, mas quero que o irmão receba. Quantas ovelhas um urso come por dia? Ou um leão come por dia? Davi poderia falar: olha gente, você está vendo que está vindo um urso ali, eu tenho aqui 20, 30, 50 ovelhas. Se eu der uma de vocês para ele, presta atenção, não vai ser sacrificada, mas entenda, a causa é boa, a causa é nobre. Porque se uma morrer, as outras estão vivas. E Davi pode chegar em casa e falar: pai, isso não aconteceu, não estou mentindo, é verdade, o urso pegou uma das ovelhas, foi terrível, comeu a ovelha, mas estamos aqui. Igreja, era normal. Pai, o leão pegou, puxa vida, foi complicado, mas depois que o leão pega, come, ele vai embora. Mas Davi, igreja, não aceitava esse tipo de derrota, não. Eu não vou perder nenhuma. Eu não vou perder nenhuma. E aí sim, alguns podem discordar do que eu vou falar para você, mas o diabo só vai até onde Deus permite. Ele não passa o título de Deus, não passa. Ele não nos tenta além das nossas forças, mas Deus dá o campo para ele, espaço para ele. É o que aconteceu com Jó. Leia o livro de Jó. Deus falou para ele: você faz isso, isso, aquilo, mas não toca. Opa, como é que Deus vai dar uma ordem para ele? Não toca em tal área, ele não toca, e não toca na vida dele. E ali, igreja, olha bem, quando veio o urso, quando veio o leão, Davi não olhou mais para si mesmo. Ao passo que os irmãos dele que estavam diante de Golias estavam olhando para si mesmos. Gente, dá que eu vou me bater com esse homem, é o tamanho desse homem, meu Deus, não vai dar. Enquanto isso, Davi estava encontrando alguém que no meu entendimento era mais forte do que Golias. Histórias em momentos diferentes, tá? Quando o urso vem, igreja, eu não sei como que foi a cena, mas Davi falou: com ovelha você não leva. E ali, igreja, ele rola com o urso daqui, rola com o urso daqui, não sei como é que foi, mas ele disse que matou o urso e falou isso para Saul, e eu acredito. E veio o leão. Vou te falar uma coisa: Deus estava preparando um rei no meio do mato. E o que Deus precisava? De um rei que defendesse ovelhas, que cuidasse de ovelhas, que protegesse o povo. E ali, o rei estava sendo forjado, ao passo que exército contra exército, presta atenção, soldados com medo. Resumindo a história, chegou um rapazinho chamado Davi, e ele fala: o que está acontecendo aí? Aí os irmãos dele: você já veio buscar alguma notícia ruim de nós para levar para o nosso pai? Olha a imagem que Davi tinha. E Davi fala: o que está acontecendo? Alguém pode me contar o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí alguém fala: ó, sabe o que está acontecendo? Tem um infeliz aí, um infernal, uma peste, um capeta que fica todo dia aqui infernizando a nossa vida, e ao invés de a gente sair uma guerra de uma vez, ele fica nos humilhando, nos ofendendo. E fala: mas quem é esse incircunciso que vem ofender quem? O exército de Deus. Ele via o rebanho de ovelha, igreja, como sendo mais importante que a própria vida. E agora ele viu o exército de Deus, o exército de Israel, não como exército de Israel, como exército de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Para você poder defender o que você tem que dar o devido valor ao que você tem. Tudo que eu tenho é tão importante que a minha vida se torna pequena quando eu tenho que defender. Aí nos tornamos grandes. Aí nos tornamos grandes. Só para ter uma ideia, se você pegar um animal no momento da cria, um animal que está lá com o seu filhotinho, tenta pegar um filhotinho de um animal, pode ser um animal manso que leva isso em você. Tenta mexer com o filho, pequeno ou grande, que seja de uma mãe. Uma mãe avança, e é difícil segurar, porque ela não olha para ela olha para o filho e ela defende com a vida. E olha o que eu vou falar para a igreja. Quando Davi chega e contam para ele, vou resumir: olha, aquele gigante, ele fala: Saul, deixa que eu pego ele. Você vai, eu pego. Olha o que eu vou falar para a igreja. Ele fala: já matei um urso, já matei leão, eu pego esse cara. Deus prova corações. Davi ali não estava confiando na própria força. Davi ali estava confiando na força de Deus. Meu irmão e minha irmã, muitos de nós estamos como o exército de Israel. Na hora de falar, na hora de estar em grupo, aqui é muito fácil, a gente pula, ergue a mão, a gente grita, a gente rola no chão, oramos em línguas, profetizamos, se quiser outras coisas fazemos também. Mas a nossa batalha, é um a um.
Quando o irmão ou a irmã sai daqui, o exército de anjos continua ao nosso redor. Mas sai um adversário para nos enfrentar. Sai um adversário para se opor contra nós. E nós não podemos o tempo todo ficar dependendo da força de quem está do nosso lado, ou de uma teoria aparente. Nós temos que tomar posse da vitória que já está na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e começar, igreja, a vencer a cada adversário que se posiciona contra nós. É no dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, vai se levantar um Golias, parece invencível. E vou te falar uma coisa nessa noite: todos nós que estamos aqui, estamos em frente de Golias. Tem um problema, que é aquele é o terrível, aquele é que a gente não quer ver. E toda manhã está ele lá, porque Golias fazia o seguinte: toda manhã estava Golias lá. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos o Golias que fica infernizando a nossa vida. E às vezes ficamos postergando tomar alguma atitude, porque o momento de enfrentá-lo, igreja, é o momento mais difícil. Mas tem que chegar o momento em que vamos tomar uma decisão e vamos ter que enfrentar esse Golias. Senão o tempo todo ele vai ficar querendo diminuir a nossa vida. Eu quero falar para o irmão, para a irmã: não haja como os fortes aparentes, que só querem viver de aparência, mas haja como Davi, que não estava preocupado com a aparência não, mas falou: vou ter que vencer esse gigante. Quero também que os irmãos agora, depois nós vamos concluir, abram por gentileza livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, 1, 2 e 5. Depois eu vou achar outros textos também. Gênesis 22, 1, 2 e 5. Agora nós vamos mudar completamente o ambiente. E eu quero que os irmãos visualizem agora o cenário, daquele cenário de guerra, daquele campo de batalha. Nós vamos agora para um outro local, e diz assim o texto: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou, provou. Deus não tenta ninguém, é provar. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Igreja, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, da tua descendência, a tua descendência vai povoar toda a terra, e da tua descendência virão como se fossem grãos de areia ou estrelas nos céus. E quem vai gerar a tua descendência? Isaque. O fruto da vida de Abraão, ele esperou 25 anos por uma promessa de Deus para que nascesse Isaque. E Isaque, igreja, era a certeza de que Deus ia cumprir o que prometeu para Abraão, de que outros milagres aconteceriam. Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher que não podia ter filho. Quando ela teve, igreja, Isaque, foi um milagre. E ele falou: gente, mas como que pode? O único filho que eu tenho, o Senhor pede. E outra, Deus não aceita sacrifício humano, mas Deus pediu. Aí o texto continua, versículo 3: então se levantou Abraão de madrugada, aguardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar. E disse a Abraão aos seus moços: presta atenção, toda vez que eu prego esse assunto, eu tenho que frisar isso. E disse a Abraão aos seus moços: presta atenção, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o meu filho iremos até ali, e havendo adorado. Como é que ia tornar se ele sabia que o filho ia morrer? Presta atenção nisso. Eu não sei como, mas meu filho vai voltar comigo. Eu não sei de que jeito. Vou falar uma coisa para a igreja nessa noite. Há momentos que nós temos que entrar no sobrenatural. É algo, igreja, que vai brotar do nosso coração. É aquele momento que o irmão ou a irmã vai dizer: é pela fé. Eu não sei de que maneira, mas eu sei que o que eu preciso para a minha vida vai acontecer em nome de Jesus. E essa ordem espiritual, igreja, ela tem efeito no reino espiritual. Esse homem, igreja, ele confiava a tal ponto em Deus. E outra, era homem como eu e você, o gênero, tá? Homem e mulher. E esse homem, igreja, ele vai com o filho. Versículo 6: tomou Abraão a lenha, o holocausto, colocou Isaque sobre a lenha,
Versículo 7. Então falou Isaac: meu pai. Você imagina o rosto de Abraão. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Isaac já estava percebendo o que estava acontecendo, mas ele não queria acreditar no que ele estava vendo. Falar agora é fácil mesmo. E ele falou o seguinte: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? E ele disse o seguinte: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, o que Deus estava fazendo aqui era provando o coração de Abraão e vendo até onde a fidelidade desse homem ia. Não que Deus desconfiasse dele, não é isso, mas é para que dentro do reino espiritual Abraão tivesse legalidade de Deus para o que Deus queria fazer através da vida dele. Muitos de nós, quando somos provados pelo Senhor, achamos que tem alguma coisa errada e nos tornamos infelizes, achando, igreja, que a vida com Deus tem que ser sempre plena de sol, flores e alegria. Eu creio que ela é, sem dúvida alguma, mas o tempo todo existem provas que vêm sobre a nossa vida, sim. Mesmo que o irmão dessa noite fala: mas pastor, por que Deus prova tantas pessoas? Pergunta para ele. O que eu posso falar para a igreja é o ponto que ele me mandou falar nessa noite. Ele prova. Os nossos corações são expostos e Deus faz uma grande obra na nossa vida. Há um texto, esse texto é longo, então eu pedi que os irmãos em casa leiam. Eu vou ler só alguns tópicos. 1 Reis, capítulo 13, do 8 ao 10. 1 Reis, capítulo 13, do 8 ao 10. Eu vou resumir um pouquinho o texto. 1 Reis, capítulo 13, do 8 ao 10. Esse texto, igreja, eu acredito seja um dos mais emblemáticos que eu conheço para explicar uma ação, uma reação de Deus. Diz assim: porém o homem de Deus, depois os irmãos leem o texto, contexto, outras referências, tá? Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Por quê? Presta atenção. Assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Deus havia dito para ele: você vai, mas não volta pelo mesmo caminho. Eu não vou pregar sobre esse assunto hoje, só quero pegar essa passagem, tá? E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho. E morava, versículo 11, e morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai o jumento. Albardaram o jumento e voltou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Olha a pergunta aqui. És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele vai dizer assim: sou eu, ou eu sou. Versículo 16. Ele vai dizer assim, 15. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Deus tinha falado para ele o seguinte: você vai lá, você não pode comer, você não pode, você vai ter que ir e voltar. Por quê? Batalha espiritual. Quem é líder sabe o que está acontecendo nessa noite. Há coisas que Deus dá um toque, faz assim, mas não faça daquele jeito. Irmãos, Deus continua falando até hoje do mesmo modo. Versículo 16: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele, o profeta, o outro, falou assim: eu também sou profeta igual a você. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faça-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu, bebeu, e sucedeu que
que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. Acabei de me perder. Estou quase achando, tá igreja? 22, acabei de me lembrar. Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, ele albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e o leão encontrou no caminho e o matou. Quem mandou o leão? Agora fala uma pergunta, próxima pergunta da igreja. O irmão entendeu o que aconteceu? Leia depois. Por que Deus falou para ele: ali é uma área, é uma região onde você não pode se contaminar, você tem que ir e voltar inteiro? Porque o reino espiritual, naquele momento, ele estava todo envolvido nesse processo, mas Deus estava provando o coração desse homem. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. O irmão Armando, talvez passando por um determinado processo na vida, acha que Deus parece que o tempo todo fica fazendo prova como se fosse por brincadeira. Parece que Deus, quando não tem muita coisa para fazer no céu, porque o céu, como ele é todo poderoso, ficava o tempo todo pensando: não tem o quê? Ligado, televisão, então Deus resolve botar problema na minha vida. Será que é isso? Não. Mas à medida que nós vamos exercitando o conhecimento da palavra que temos, nós vamos crescendo, principalmente na intimidade com Deus. Alguns de nós acham que ouvir a palavra é guardá-la numa sacolinha e ficar esperando o tempo todo. Outros acham o seguinte: hoje eu estou frio, hoje eu estou quente, hoje eu estou grande, hoje eu estou pequeno, hoje eu não estou bem, hoje eu estou melhor. Não existe isso. Presta bem atenção nisso. Reino espiritual é dinâmico. E nós temos, igreja, que está ligado no reino espiritual. É igual celular. Você comprou um hoje, já está ultrapassado. Já tem melhor amanhã. Desculpa que eu vou falar para a igreja, mas olha bem, a cada dia, tudo que ocorre é uma dinâmica muito grande, é muito rápido. Mas dentro do controle de Deus. A igreja está caminhando, as batalhas continuam aí. O povo sai: hoje eu estou firme, hoje eu não estou. Eu saí da igreja, agora eu entrei. O processo é um só, a batalha continua, a luta continua, companheiro. E se a gente não prestar atenção no que está acontecendo no reino espiritual, a gente acha que ficou, que está ali, que deixa de estar. Meu irmão e minha irmã, tudo está sendo levado em conta. Tudo está sendo levado em consideração. E é ali que muitos são aprovados ou reprovados. E à medida que confiamos no Senhor, que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa história, igreja, ela tem começo, meio e fim feliz. Mesmo que passemos por lutas que pareça não ter mais saída. Se o irmão olhar hoje, com todas as dificuldades que passou, com todas as dores que enfrentou, quem coloca o bálsamo para curar a ferida é o Senhor. Pode ter sido, igreja, a pior tragédia que o irmão, que a irmã tenha vivido. Se você confiou no Senhor, pode perceber, pode ter ficado cicatriz, mas a dor passou. E é dessa forma que o Senhor nos dá coragem para que enfrentemos, igreja, inimigos e adversários cada vez maiores. Se você tem problema por estar sozinho, quando você tiver tua esposa ou teu marido, ele também, além da bênção que é, vai trazer problema. E quando você tiver filho, vai trazer problema. E quando você tiver uma casa maior, vai ser mais difícil de limpar. E quando tiver uma empresa maior, vai ter problema com seus funcionários. Sabe o que é isso, igreja? No reino espiritual, físico, crescimento implica em compromisso, não tem jeito. Presta atenção nisso. Mas há pessoas que parecem que nasceram para ficar triste, angustiado e não conseguem nada, porque não entendeu. É para levantar, confiar em Deus e guerrear. O gigante cai. E Deus prova aonde está a nossa confiança, aonde está o nosso coração. Pessoas vão se levantar para nos acusarem, pessoas vão se levantar para zombarem de nós. E eu quero convidar o irmão e a irmã, presta bem atenção no que eu vou te falar. Deus está disposto e aberto para atender aquele que clama. Deus não faz acepção de pessoas. Então presta atenção nisso.
Esse negócio de achar, mas eu oro e nada acontece. Entendeu? Presta atenção, vou repetir. Eu oro e nada acontece. Como nada acontece? O nada é uma resposta. O nada é uma resposta. Entendeu? Presta atenção nisso. Porque Deus ouve a oração de todos. Mas é nessa hora que surge o desejo do coração de muitos. A maldade brota em alguns. Você está me entendendo? Você quer conhecer uma pessoa? Diga não para ela. Do não você sabe quem é quem. Eu vou terminar dizendo para a igreja o seguinte: não tem nada errado no reino espiritual. Está difícil a luta? Está difícil a batalha? Qual outro caminho que você conhece? Fora pensar em morrer. A maioria que estão aqui, quantas vezes pensou, acho que eu vou morrer? Como se morrer, se fosse tão fácil. Morrer é difícil para Deus. Igreja, eu trabalho no hospital, eu conheço pessoas que chegam lá e tomaram não sei quantas cartelas disso, daquilo, lá. Eu tenho conheço uma médica, uma amiga minha que trabalha, que ela, de vez em quando ela está bem humorada, ela olha para o paciente e fala assim: meu querido, a próxima vez faz certo. Olha o trabalho que você está agora, tem que cuidar de você, para falar por brincadeira. Sabe o que é isso? A pessoa pula debaixo do carro, toma 8, 9 tiros, cai no sei onde, não morre não. Às vezes o atendente está todo torto lá, fala assim: tá vendo que você arrumou para a sua cabeça? Vai ter que respeitar. Quero falar uma coisa para a igreja. Sabia que nós podemos viver até 90, 100 anos? E aí vamos olhar para trás e falar: meu Deus, só para você ter ideia. Com 15 anos você já tinha problema? Vamos começar dos 15, vai? Sim, com 16, com 20, com 25. Para aqui que a maioria de nós está com 25. Agora eu te pergunto: quando que a gente vai parar de ter problema? Se eu chamasse hoje uma adolescente que eu tenho aqui de 70 anos e desse o microfone: irmã, você tem problema ainda? Ela talvez, o irmão fala: pastor, você está repetindo a mensagem, mas Deus me manda falar isso, eu vou repetir. Sabe por quê, igreja? Esses cultos que nós estamos ministrando aqui, nós estamos falando sobre batalha espiritual aos sábados e no domingo, igreja. Deus prova corações. Mas sabe em que sentido? Para ver o que nós podemos receber dele. Deus queria dar um reino para Davi, mas Davi podia receber um reino? Presta atenção nisso. Deus queria dar um ministério grande na mão daquele profeta, mas ele podia receber o ministério? À medida que ultrapassamos as barreiras, estamos chegando mais próximo do milagre que Deus quer colocar na nossa mão. Por isso entenda, problema é passaporte para a vitória. Sabe por que alguém põe goleiro dentro do gol? Ô irmão, seria tão bom se o gol não tivesse goleiro. Mas percebeu que tem um goleiro lá dentro. Mas para que ele tem um goleiro? Entendeu? Para não deixar a bola passar. Você fala: então não tem graça. Como é que eu vou jogar se tem alguém lá para não deixar a bola passar? O que tem que acontecer? Você tem que vencer o goleiro. Você já viu alguém correr, chutar no gol sem goleiro e ele sai dando gol, gol? Ele mesmo chuta. Vou te falar uma coisa: na nossa frente tem um goleiro. Isso vai ficar bem tranquilo a conversa. Mas uma palavra mais séria falando em guerra: na nossa frente tem um Golias. Como é que chama o Golias na frente? Para alguns é a dívida, outros é a enfermidade, outros é um problema de casamento, outros é um problema emocional, outro, mas tem um. Agora olha o outro lado: busque Deus, que Ele nos dá estratégia para vencer. Segundo, vá. Aí eu posso falar: dê contra ele. Dê contra ele. É para bater junto dele. Entenda? Não é para correr do problema. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso agora. Presta atenção nisso. O irmão que tem dívida na Receita, você vai lá na Receita. O irmão que tem dívida, seja lá na área que for, no banco que for, você vai lá. Você vai lá. Olha para mim, você vai lá. O irmão que está tendo problema com algum familiar, você vai lá resolver esse problema. O irmão que está tendo medo de fazer alguns exames, igual eu, você vai lá e vai fazer o exame. E cobra de mim também, porque o médico vive passando para mim, é meu amigo, eu corro dele. Entendeu? Queria falar outra coisa, mas tem que falar. E é verdade. Irmão, começa a ir ao encontro daquilo que te assusta, que te amedronta e que te faz ficar dando volta. Está entendendo? O irmão que quer uma empresa, um emprego melhor, mas tem medo de fazer entrevista na multinacional, mas fica: ô Senhor, Senhor, como eu queria ser secretário naquela grande empresa. Vai lá. Vai lá. Agora, eu vou esperar o tempo de Deus. Deus me manda te falar agora. O tempo de Deus é agora. Não valeu, tem que confirmar. Tá bom, então eu vou confirmar. O tempo de Deus é agora.
Entendeu? Presta atenção nisso. O maior adversário para a realização dos nossos sonhos somos nós mesmos. E vou falar uma coisa para a igreja. Para pregar o que eu estou pregando hoje, na semana eu tive que fazer algo que eu estou te falando. Foi maravilhoso. Uma grande vitória. Presta atenção nisso. A moça que se acha não bonita, você vai ficar bonita. Porque você vai se arrumar de tal maneira, vai investir em você de tal maneira. O rapaz que não se acha um corpo bonito, você vai se alimentar melhor, vai entrar na academia. Sério, mas para de ficar o tempo todo olhando, eu não tenho bunda, eu não tenho peito, eu não tenho. Vai fazer alguma coisa. É sério. Você está entendendo? Não adianta ficar lamentando. Senhor, olha o tamanho daquele da polícia, mas irmão, vai correr, sério, vai correr melhor. Você entendeu? Vai levantar os pés, faz alguma coisa e você vê a resposta. Porque está na nossa mão. É sério. É muito fácil ficar o tempo todo lamentando. Você está entendendo? Ah, mas meu marido não olha mais para mim. Irmã, se ajeita a altura. Olha bem no olho dele. Se você não me olhar, tem que me olhar. Por favor, não vai falar assim não, para dizer assim, o marido tem que perceber que você tem vida própria. Você tem vida própria. Não quer dizer porque, pelo amor de Deus, irmão, não vai, né? Aprontar. Nem irmão. Mas por que eu estou falando isso para você? Às vezes a irmã fica em casa, ai Senhor, meu marido não me olha mais, ele chega e não liga mais para mim. E aí? Você está entendendo? É você que vai tomar uma decisão. Vai se arrumar melhor, vai lá na academia, vai cuidar dessa barriga, vai cuidar desse corpo, tá entendendo? Vai correr, mano, se vira, vai para do carro, anda a pé na Tiradentes. É sério, isso dá autoestima. Porque às vezes o monstro, ele vai soprando na mente e tem pessoas que chegam no meu trabalho. Por que você tentou se matar? Eu trabalho em saúde mental. Por que você tentou se matar, querido? Meu marido, minha esposa, meu filho, não sei isso. Eu estou falando aqui desse tom, mas eu levo a sério isso, pelo amor de Deus, porque a maioria de nós aqui já pensou. Quem não pensou, tentou. E quem não pensou, ele tentou, está pensando agora. Então quebra isso em nome de Jesus. Isso é sério. Quando nós começamos a vencer, e olha bem, hoje, vocês vão começar a pensar o seguinte: o que está me amedrontando? Tem que pagar uma prestação da Coab, está comigo lá. Vai lá, você vai resolver muito mais rápido que você pensa, vai falar com sua angústia. Você está entendendo? Ah, mas eu tenho que resolver uma situação litigiosa com meu marido. Mas vou ficar enrolando aqui. Ora a Deus, fala com Deus e toma uma decisão. Eu não sei qual, mas Deus vai te mostrar. Sabe o que é isso? É vencer os fantasmas. Fantasma não existe, então entenda a analogia. Vencer os fantasmas, que como Golias, ficam o tempo todo nos desafiando. Isso vai nos desgastando, isso vai nos estressando e o dia a dia nosso se torna um inferno. Agora eu quero falar uma coisa para a igreja. Sabe o que Deus prova o coração? É para saber onde é que está a nossa fé. O que lamenta, nem Deus na vida dele dá vitória. Fica de pé, por favor. O que lamenta, ele fica esperando sempre que Deus faça algo diferente na vida dele. Eu quero convidar os músicos da banda Comunidade. Quero terminar com um louvor. Preciso apenas de uns 8 minutinhos. Eu vou falar para a igreja algo nessa noite. Olha para mim agora. Olha para mim, por favor. Irmão, irmã, estar na casa do Senhor é tomar decisões. É tomar decisões. Está me entendendo? Não é querer chutar a barraca, o pau da barraca, nem querer quebrar a porta, nada disso. É na tua vida pessoal. O tempo de cantar chegou. O tempo de mudança na vida chegou. Nessa noite, o Espírito Santo está falando comigo e está falando com você. É você que vai conversar com Deus. Presta atenção, o inimigo, o adversário que está na tua vida, não estou falando só de demônio, estou falando de situações, tá? Esse Golias, que parece que não cai, ele cai. Presta atenção nisso. Mas o irmão ou irmã está tendo o coração provado. O coração que está com medo, o gigante fica maior. É o irmão nessa noite, e a irmã também, que vai jogar esse medo fora. Vai tomar decisões. Presta atenção. Há momentos, igreja, que Deus permite as situações para ver o que está no nosso coração. E Deus vai encontrar fé no nosso coração. Presta atenção, você vai caminhar e vai bater de frente com esses gigantes. Você vai saber quem é. Na tua vida eu vou saber quem é na minha. Nós vamos começar uma semana com oração. Você vai começar a semana com oração. Presta atenção nisso. E você vai começar a não desperdiçar mais nenhum dia. Cada dia foi feito para que nós tenhamos uma posição proativa. O dia não é feito simplesmente para a gente passear por ele.
Nós temos, igreja, que fazer o que é necessário em cada dia. E olha o que o Senhor diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que é isso? Deus nos dá a providência necessária para cada dia. Tudo que eu precisar para aquele dia que eu precisar, Deus me dá. Está entendendo? Mas se eu não tenho proposta, o dia vai transcorrer do mesmo jeito. Você está entendendo? Faça um plano para segunda-feira, faça um plano para terça-feira, faça um plano. Você entendeu por que Deus separou um dia para descanso? Porque os outros dias nós vamos ter trabalho. Vai ter um dia que você vai separar só para orar pela tua família. E vai ter um dia que hoje eu vou começar a resolver aqueles problemas. Hoje eu vou começar a enfrentar aqueles gigantes. Hoje, e você está entendendo? Faça plano. E sabe o que Deus faz? Ele envia o que nós necessitamos. Esse é o pão nosso de cada dia. Essa é a resposta de Deus. E eu quero nessa noite orar com a igreja. Eu vou pedir que os irmãos fechem os olhos agora. E nós vamos nessa noite meditar. E eu quero pedir que os irmãos, se possível, anotem os textos. Vai ser uma semana de luta, viu? Mas olha o que eu quero falar para a igreja. O Senhor, Ele fala assim: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Talvez o irmão fale: pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou te explicar. Você precisa voltar a impor as mãos sobre as pessoas. Começa na tua casa. O que está acontecendo na tua casa? Você vai impor a mão. Você vai impor a mão. Está entendendo? Você vai abençoar a tua família. Sabia que o papel inicial é do marido? Marido, você vai abençoar a tua esposa. Sua esposa tem problemas. Sua esposa tem enfermidades. O marido é provedor. Você é provedor. Não é só para comprar comida e pagar a conta. Provedor, igreja, é para suprir todas as necessidades do lar. É você que vai pôr as mãos e vai dizer: em nome de Jesus, eu declaro, minha esposa, que todos os teus sonhos serão realizados, porque eu sou teu marido. Está entendendo? O marido vai pôr a mão sobre os filhos. Agora do outro lado, a esposa que edifica o lar, é ela que vai pôr a mão sobre o marido, e ela vai dizer: meu marido, em tudo que você puser a tua mão vai prosperar, meu marido, porque eu sou edificadora. Eu conheço de crescimento, eu conheço de edificação. Filho, eu abençoo a tua vida, viu, filha? Eu abençoo a tua vida, você vai prosperar. Não vai cair na mão de nóia por aí não. Não vai sair assaltando em motos por aí não. Não vai ficar, não vou falar outras coisas que alguns vão se ofender. Mas você vai profetizar, presta atenção nisso. Você vai começar a ter uma vida de oração. Bênçãos final na nossa mão virão. É aquele momento que o Senhor fala: nessa batalha você não terá que pelejar. Mas tem outras, igrejas, que nós vamos ter que ir até lá. Nós vamos ter que ir até lá, não tem jeito. É bíblico. Entenda, presta atenção. Segunda-feira não é dia ruim para ninguém. Quebra esse negócio, deixa. Lá vem a segunda-feira. Glória a Deus que vem a segunda-feira. E glória a Deus que vem a terça, que vem a quarta. Porque quanto mais rápido vem, mais rápido eu resolvo. Entenda? Por isso tem que ter plano. Presta atenção. Presta atenção. Não tenha medo do gigante. É só para provar o que está no nosso coração. Enche teu coração de fé nessa noite, que o milagre de Deus acontece. Aí sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é isso? Tudo dá certo. Tudo dá certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. A igreja levanta suas mãos, por gentileza. Oh, aleluia. Olha a palavra do Senhor. Olha a palavra do Senhor. Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem pra me guiar. Sim, meu Deus. Socorro presente em meio à aflição. Sim, meu Pai. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, eu sei. Se eu te posso te
Deus nessa noite continua capacitando. Entenda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa noite nós vamos sair daqui pisando firmes, viu? Todos os cultos eu repito isso, eu creio, mas eu quero repetir novamente. Eu quero falar com você que ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na tua vida. Uma nova etapa Deus está escrevendo na tua vida. Conhecida hoje aqui. E agora eu quero falar para você algo. Convida o Senhor, convide eu, Senhor, para entrar na tua vida. Diga para ele: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí no teu lugar, diga para o Senhor: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida. Perdoe os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Repete: o Senhor entra na tua vida nessa noite. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, afastado da oração, da busca, você que estava afastado da comunhão com Deus, fala para o Senhor: Senhor, eu estou voltando nesta noite. Meu irmão, minha irmã, o caminho está aberto. É o irmão Armando que vai começar a escrever algo diferente nessa noite, viu? É você que nessa noite vai começar a caminhar no ritmo que você quiser, mais lento, mais rápido, entenda? Não há impedimento quando Deus está no controle. Não fique você lastimando diante dos adversários, das adversidades, dos problemas. Mas sempre olhe, igreja, cada situação como uma oportunidade. Cada problema conduz a uma solução. E cada solução nos faz avançar mais nessa estrada maravilhosa chamada vida. Meu irmão, abra um sorriso nesta noite. Abra um sorriso na tua família, um sorriso na tua casa. Vai para a sua casa louvando o Senhor. Acorde louvando o Senhor. Vai ser uma semana vitoriosa, gloriosa, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Desculpa eu ter avançado o horário. Eu sempre falo isso, mas eu tenho que me desculpar. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Meu irmão e minha irmã, insira tempo espiritual na tua vida. Tempo de oração, 10, 15 minutos, todos os dias. É igual comer. Separe tempo para orar. Separe nem que seja 5 minutos para ler a Bíblia. É assim que começa. Depois vai aumentando. Mas separa todo dia. Tempo para orar. Tempo para orar. 10, 15 minutos. Faça disso uma disciplina. Abra a Bíblia uma vez ao dia ou mais, mas abra a Bíblia, leia o texto, alimente o Espírito, creia no Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus conceda uma semana de milagres, uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos em paz. Aleluia. A igreja aplauda o Senhor.